Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Obediência ou desobediência? Teorias erradas sobre santificação procedentes da negligência ou rejeição da lei de Deus ocupam lugar de destaque nos movimentos religiosos da nossa época. Essas teorias não são somente falsas quanto à doutrina, mas também perigosas nos seus resultados práticos. E o fato de que estejam alcançando aceitação tão grande torna duplamente essencial que todos tenham uma clara compreensão do que as Escrituras ensinam a respeito deste assunto. A verdadeira santificação é uma doutrina puramente bíblica. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Tessalônica, declara: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." E roga: "O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo." 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5, 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como será alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." João 17, 17. Paulo ensina que os cristãos devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. Qual é a obra do Espírito Santo? Jesus disse aos discípulos: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." João 16, 13. E o salmista declara: "Tua lei é a verdade." Salmo 119, 142. Pela palavra e pelo Espírito de Deus se revelam aos seres humanos os grandes princípios da justiça incorporados em sua lei. E como a lei de Deus é santa, justa e boa, uma cópia da perfeição divina, fica claro que o caráter formado pela obediência a esta lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: "Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu faço sempre o que lhe agrada." João 15, 10 e 8, 29. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isso é santificação bíblica. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos cristãos: "Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade." Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá as tentações do pecado, mas sustentará uma luta constante. É aqui que o auxílio de Cristo é necessário, pois a fraqueza humana se une à força divina e exclama: "Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Coríntios 15, 57. As Escrituras revelam com clareza que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão, o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, mas apenas iniciou a sua vida cristã. Deve agora se aperfeiçoar, crescer até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Não há lugar para arrogância nos que experimentam a santificação bíblica. Estes manifestarão sempre um espírito humilde ao invés de pretender que são puros e santos. Os fiéis, que preferem desobedecer às ordens de Deus, identificam-se com os que positivamente são pecadores. Algo como aconteceu com os anjos que seguiram Lúcifer e a ele próprio. Não pode haver exaltação própria ou jactanciosa pretensão à libertação do pecado
por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Não conseguem compreender que foi o nosso pecado o causador da agonia que sofreu o Filho de Deus, levando à morte e à morte na cruz. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. Pense nisso e que Deus seja contigo.